Caros amigos e amigas, os meus cumprimentos, minhas saudações a todos, saudações fraternais. Estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Como aqueles que nos acompanham já sabem, temos estudado toda a obra de André Luiz ao longo desses anos. E estamos, nesse momento atual, Nos Domínios da Mediunidade, uma das obras célebres da chamada coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 10 desta obra, capítulo intitulado Sonambulismo Torturado. Sonambulismo torturado. E, de início, eu preciso dizer que o termo sonambulismo aqui está sendo usado por André Luiz como sendo sinônimo de mediunidade sonambúlica, tá? Mediunidade inconsciente. E não como sinônimo do transtorno do sono reconhecido pela neurologia atual, tá? Sonambulismo é uma experiência de emancipação da alma, portanto, do ponto de vista espírita, uma espécie de experiência anímica mais acentuada. Allan Kardec já havia assim considerado em O Livro dos Espíritos, naquele capítulo da emancipação da alma. O Espiritismo estuda bastante esse capítulo e, claro, a partir do sonambulismo, como a gente já teve a oportunidade de comentar aqui no capítulo Psicofonia Sonambúlica, né, que a gente examinou, a partir do sonambulismo nós temos também o desbordar, o desabrochar de faculdades mediúnicas, né, que podem se desenvolver a partir do sonambulismo, embora não seja obrigatório. A faculdade sonambúlica é também chamada faculdade inconsciente. A rigor, não existe uma faculdade 100% inconsciente. Por quê? Porque qualquer tipo de transe, qualquer tipo de experiência e de expressão mediúnica passa por meio do médium. Então, de alguma forma, o médium assimila alguma coisa. Mesmo que, como é o caso das manifestações sonambúlicas de um modo geral, mesmo que, quando o médium recobra a lucidez, volta ao corpo, não se recorde. Mas aí é uma amnésia a posteriori, ou seja, o espírito do médium durante o transe acompanhava o fenômeno fora do corpo e, ao voltar à matéria, o cérebro não registra e às vezes não conserva aquelas lembranças. Esse tipo de faculdade é chamado de inconsciente, ou também faculdade sonambúlica, né? Então, o sonambulismo aqui é tratado por André Luiz como sendo a chamada mediunidade inconsciente, ou mediunidade sonambúlica. Ele não está tratando aqui do fenômeno de sonambulismo que acomete algumas pessoas no dia a dia, que é aquela alteração do sono em que o paciente muitas vezes dorme e se levanta e vai para lá e vai para cá. Esse também é um sonambulismo, tecnicamente falando, na neurociência, não um transtorno do sono. E que muitas vezes esse sonambulismo é uma capacidade, muitas vezes não, é a explicação espírita, né? Uma capacidade de emancipação da alma. Mas a rigor, não necessariamente nós temos ali uma faculdade mediúnica, uma faculdade anímica, mas que pode, como eu disse, pode permitir o aparecimento de uma faculdade mediúnica conhecida como faculdade sonambúlica. Bom, aqui, portanto, André Luiz já está tratando o termo sonambulismo como sinônimo de faculdade sonambúlica, de mediunidade sonambúlica, ou, se você quiser, mediunidade inconsciente. É importante esse reparo, é importante essa introdução inicial, para que quando o termo sonambulismo aparecer no capítulo, você entenda o que é que ele quer dizer. Logo no início do capítulo, a gente tem André Luiz continua descrevendo o trabalho mediúnico que está sendo desenvolvido nessa reunião mediúnica que a gente está acompanhando. Reunião mediúnica essa liderada pelo benfeitor espiritual desencarnado Clementino, que é o dirigente desencarnado da reunião, e nós temos o dirigente encarnado da reunião, que é o Raul Silva, que coordena os trabalhos com os seus médiuns, né, seus colaboradores, alguns dos quais nós examinamos aqui, Celina, Eugênia e assim por diante.
Como nós já explicamos em capítulos passados, esse tipo de prática mediúnica que era muito comum na época é um tipo de prática mediúnica onde os pacientes, os atendidos, os enfermos eram levados ao ambiente da prática mediúnica, porque era muito comum isso no passado, no movimento espírita, até por falta de espaço mesmo, espaço físico, de ter uma sala onde as pessoas ficam ouvindo leitura ou tomando passe, e a reunião mediúnica privativa, mas essa é uma prática já superada inclusive por orientação do próprio Livro dos Médiuns de Allan Kardec, onde ali está colocado que o Laboratório do Mundo Invisível, sessão mediúnica, não deve receber pessoas iniciantes no espiritismo, pessoas que desconheçam a doutrina e a prática espírita, e pessoas que estão enfermas, que estão adoecidas, porque elas podem prejudicar, atrapalhar a atmosfera, a harmonia espiritual dos trabalhos em curso. Então isso é algo que é orientação da própria codificação kardeciana. Mas no passado isso acontecia, o que não significa dizer que não haviam resultados bons, que não havia benefícios, havia, mas a prática mediúnica evoluiu, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento das orientações corretas do espiritismo foi ficando cada vez maior, e hoje a gente já não faz, ou pelo menos não é aconselhado nas casas espíritas, fazer reunião mediúnica com o grande público, com as pessoas participando, tanto o grande público que acessa, e muito menos com pessoas enfermas, com pessoas em sofrimento, que são levadas à sessão mediúnica. Não é o fato, repito, já disse isso várias vezes, não é o fato de eu estar doente, procurar ajuda da casa espírita, eu estar obsidiado, que sendo colocado na sessão mediúnica, necessariamente o meu obsessor vai ser atendido. Isso depende da seleção, do critério do mundo espiritual, que organiza as sessões mediúnicas, às vezes, muitos dias antes da ocorrência da reunião. E nessa organização, o mundo espiritual seleciona aqueles espíritos sofredores, revoltados, que são encaminhados à reunião e que já têm condição de se comunicar e de se beneficiar com as comunicações mediúnicas em reunião dessa natureza. Então nós temos no início do capítulo essa reunião mediúnica continuando ali, atendendo as pessoas, e a gente tem uma outra demanda que é estudada e que é abordada nesse capítulo, né? Ou seja, um outro caso, de uma paciente especificamente aqui, né, acompanhada pelo seu marido, e a gente vai aqui esmiuçar esse caso. Praticamente o capítulo 10 todo é em cima desse caso, com as explicações doutrinárias de Aulus, né, o benfeitor espiritual que lidera a equipe de André Luiz. Então nós temos aqui André Luiz dizendo que foram recebidos na sessão mediúnica, né, voltando à sessão mediúnica depois do caso do capítulo passado, né, por Clementino, né, que é o benfeitor espiritual, o dirigente desencarnado da reunião, e que levou o André Luiz e a equipe junto a uma senhora que estava concentrada em oração, seguida pelo seu marido, né, o distinto cavalheiro, o André Luiz coloca assim, que a gente vai saber ao longo do capítulo que é o marido dela, e que estava na pequena fila de enfermos que naquela noite receberiam assistência. O Clementino afaga a cabeça da senhora, ali em oração, ali em sofrimento, e diz: favoreceremos a manifestação do infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudar alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Nome, título, né, que André Luiz deu ao capítulo. Fala de Clementino, que serviu ali para André Luiz dar o título do capítulo, né? E aí André Luiz começa a observar a senhora, né, que ainda era jovem, uma jovem senhora, né, e o homem que estava visivelmente bem trajado, né, bem vestido, segundo a descrição do autor espiritual do livro, né? E Clementino se afasta do grupo e deixa o grupo com Aulus, né? E o casal passa a ser examinado pelo próprio Aulus.
que começa a fazer considerações, começa a fazer comentários, explicações a respeito do caso em telas. Né? São ambos marido e mulher num enlace de provação redentora. Né? Nesse momento, os guardas espirituais que André Luiz fala aqui, os espíritos trabalhadores da mediúnica, né, que fazem uma espécie de barreira na mediúnica para que espíritos perturbadores e perturbados não atrapalhem, não perturbem a reunião mediúnica, e que os guardas estavam levando a entidade espiritual ligada àquela senhora. Ligada aos dois, na verdade, mas sobretudo àquela senhora que era levada ali para a reunião, próxima de um médium, para se comunicar. Né? Só que, como acontecia muito comumente no movimento espírita do passado, muitas vezes o próprio doente, o próprio paciente que estava torturado por uma obsessão, era envolvido pela manifestação mediúnica do obsessor e o doutrinador da reunião doutrinava o espírito através da médium. Por que isso não é o mais recomendado hoje? Porque às vezes aquele paciente que está em sofrimento não tem condição de oferecer um recurso bom em termos mediúnicos, às vezes não educou a faculdade mediúnica, então graças à falta de educação mediúnica ela pode se exaltar, o espírito pode encontrar nela o que quiser fazer. Né? Pode encontrar no campo da doente, né? A liberdade para fazer o que quiser e atormentar e agredir, inclusive, a sessão mediúnica. Ademais, muitas vezes a médium não está ainda em condição ideal para transmitir com fidelidade aquilo que o espírito quer trazer. Mas nesse caso, a coisa saiu muito bem. Nesse caso, a gente vai ver pelo capítulo que a ajuda, o auxílio e até a manifestação mediúnica ocorreu de maneira adequada, de maneira exitosa, mas é sempre um risco, por isso hoje em dia não é recomendado, é recomendado que um médium já da mediúnica, capaz, equilibrado, receba essa entidade espiritual. No caso em tela aqui, talvez por falta de conhecimento, talvez por um monte de motivos, e talvez pela ligação dos dois era tão forte que o espírito se manifestou por meio da paciente. A gente vai ver aqui André Luiz, inclusive, descrevendo isso. Antes ele descreve a entidade, que era uma entidade bastante densa, bastante perturbada, com o perispírito denso e deformado no plano espiritual. Porque, veja, o espírito desencarnado que fica cultivando ódio, cultivando ressentimento, cultivando paixões deprimentes, os vícios que ele acalentou na terra, sentimentos inferiores, esse tipo de padrão transforma o perispírito, altera o corpo espiritual. O corpo espiritual é um corpo plástico, é um corpo que é muito mais sensível à irradiação dos pensamentos, do psiquismo, né? E lá é muito mais fácil de somatizar do que no corpo físico, embora a gente às vezes somatiza no corpo físico coisas que a gente acalenta no mundo mental, né? Mas no corpo físico, às vezes, demora isso de acontecer, até se transferir para o mundo da matéria densa, né? Já no campo espiritual, o perispírito é um corpo mais sutil e mais sensível. Então o espírito que cultiva ódio, ele vai deformando o seu perispírito, né? Ódio e outros sentimentos negativos, né? Então, André Luiz diz que ele trazia todos os estigmas da alienação mental. Interessante, né? E aí ele vai descrevendo a entidade, né? Chega a dizer que dá repugnância, né? Que havia uma cabeça ferida, né? Uma úlcera na garganta, né? Que na verdade, ali estávamos diante das marcas que levaram esse espírito à morte. Ele morreu de uma situação que danificou essas áreas, e no mundo espiritual ele continua com essas áreas afetadas. Afetou no corpo, mas como ele está tão denso e com um pensamento tão fixo no mundo material, nos vínculos com a matéria, aquilo repercute nele a ponto de ele continuar sentindo as marcas e tendo as marcas do que aconteceu no corpo físico dele que levou ele à morte. Olha só. Então a gente vê, por exemplo, alguém que morreu de hemorragia, por exemplo, e tão apegado que continua tendo hemoptise, continua vomitando sangue no além, né? Aconteceu com o corpo e não com o espírito, mas o espírito sente como se fosse uma espécie de reflexo nele, né? Ou então a pessoa teve infarto e continua sentindo as dores do infarto no além, né? Então tudo isso a gente vê aqui, que aliás já havia sido explicado, inclusive comentado pelo próprio Allan Kardec, né? Isso é super interessante,
a gente aqui considerar. O próprio Allan Kardec já havia estabelecido isso de uma maneira muito, muito interessante, né? Bom, a gente vê aqui também, na explicação de André Luiz, na descrição de André Luiz, a descrição do transe mediúnico acontecer. A senhora ali na reunião mediúnico, com a presença da entidade que se aproximou, foi levada à sessão mediúnica e ela presente no recinto, ela começa a sentir a vibração do seu obsessor. Ela começa a sentir a presença ali dele, começa a sentir o que de alguma forma, e a gente vai ver isso mais adiante, denuncia que ela é uma médium. Só a presença no recinto ela começa a sentir a irradiação dele e a irradiação da mente dele sobre ela. Por quê? Porque na obsessão se estabelece uma conexão tão forte que a presença do obsessor no meio ambiente já causa influência no seu obsidiado. Há uma conexão muito forte entre eles, uma conexão bastante acentuada. Então, só de ele ser levado ao mesmo recinto, ela começa a passar mal, ela começa a ter uma sensação, embora não saiba localizar direito, né? Porque era uma paciente, né, que não era uma médium equilibrada, com a lucidez, com a percepção clara da sua mediunidade, né? Não tem uma percepção tão clara assim em relação ao que acontece com ela, né? Da sua mediunidade, então não consegue perceber claramente que é a entidade ali, né? Que a entidade está ali, que é a entidade que está causando isso nela. Ela não consegue muitas vezes compreender isso, não consegue muitas vezes atinar para isso, né? Para perceber isso com clareza, né? Com a clareza adequada. Então, a gente vê ali ela começar a se angustiar, o espírito se aproxima dela, né? E André Luiz diz assim, a maneira de um grande felino sobre a presa. Os benfeitores permitem, porque já haviam programado para o espírito se comunicar por intermédio dela. E aí André Luiz diz que ela começa a gritar, transfigurada, né? E entra em transe. E André Luiz até diz assim, ela não se afastou espiritualmente do corpo. Estava no corpo e gritando. Né? Veja que a presença dele, trazendo essa irradiação, ela nem chegou a sair do corpo, ele, portanto, não estava totalmente integrado por meio do perispírito em relação ao corpo dela, mas ela gritava. Então, veja, ela gritava, havia influência dele, e ao mesmo tempo havia influência dela também, a reação dela. Isso é super interessante, né? Ou seja, havia uma reação psíquica dela de sofrimento por conta da entidade e, ao mesmo tempo, ele já integrado nela ao mesmo tempo. Né? Ou seja, é como se fosse duas vozes ao mesmo tempo ali, né? Ou seja, ela não era uma médium tão passiva assim, porque não tinha educação mediúnica, né? E aí, André Luiz diz que ela própria contorcesse em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Ou seja, a entidade estava envolvendo ela ali, né? Já estava integrado ali nela, mas ela própria, também integrada no corpo junto a ele, também gritava. Né? Ou seja, ela se contorcia, havia reações nela e, ao mesmo tempo, ele também ali, como se houvessem dois espíritos disputando o mesmo corpo, né? E aí, até que em determinado momento, André Luiz diz que depois do choro, depois de lágrimas quentes escorrerem nos olhos, o organismo relaxou, como embarcação matroca, a respiração se tornou sibilante ao preço, ou seja, o espírito integrou-se e assumiu o domínio maior em relação aquela médium torturada, aquela médium em sofrimento. Ele se integrou, né? É a respiração. Só que tinha dificuldade de falar. Por que tinha dificuldade de falar? A gente vai saber mais tarde que tinha dificuldade de falar porque ele morreu com corrosivo, danificou a área da garganta, né? Tem todo um processo ali que fazia com que ele, no plano espiritual, tivesse dificuldade também de verbalizar, de falar. E ele falava com a voz rouca. E aí, quando ele se integra a médium, ele tenta falar e a médium fala com dificuldade, quase não fala, sibila alguma coisa com a voz rouca. O transe já estava acontecendo. Não era só a dificuldade da médium exprimir
Olha só que interessante. Não era a dificuldade da médium só exprimir o que o espírito estava querendo dizer. Mas era uma dificuldade do espírito desencarnado verbalizar. E no choque anímico, em contato com as energias animalizadas, como diz Allan Kardec, as energias do encarnado, ele tenta, de alguma forma, verbalizar. O doutrinador encarnado, Raul Silva, né? No caso ali era Raul Silva. O doutrinador encarnado muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Não sabe a causa disso daí. Não tem noção do porquê está acontecendo aquilo. Às vezes o doutrinador encarnado, na maioria das vezes, ele não sabe. E ele pode errar na abordagem. Por isso ele tem que estar com a intuição muito conectada com os benfeitores da reunião. No caso de Raul Silva, ele estava conectado. Porque, intuído por Clementino, ele começa a aplicar passes na médium. E ao aplicar passes na médium, ao começar a aplicar passes ali na médium, no tórax da médium, né? Irradiando, portanto, energias magnéticas ali no tórax da médium, né? Ele conseguiu, digamos assim, liberar, né? Conseguiu liberar o espírito magneticamente para o espírito conseguir falar melhor. Essa irradiação de Raul Silva pode ter irradiado e envolvido a própria médium de energias melhores para ajudar a entidade a verbalizar, mas especialmente, acredito eu, especialmente essa irradiação deve ter alcançado o espírito desencarnado por meio da médium. E irradiou ali na garganta dele, irradiou ali. Para quê? Para que ajudasse ele magneticamente a falar melhor, a se expressar por meio da médium. E foi isso que aconteceu. O espírito começa a se manifestar. E chama ela de filha desnaturada, criminosa, nada te salva, descerás comigo as trevas para que me partilhes a dor, não quero socorro, quero estar contigo para que estejas comigo, não te perdoarei, não te perdoarei. E depois um pranto convulsivo, esse pranto é da entidade, tá? O pranto espiritual, ou seja, o pranto do desencarnado, ele começa a chorar, e depois de chorar, ele começa a dar gargalhadas. Às vezes a gente vê isso em sessões mediúnicas de desobsessão, quando a gente está atendendo espíritos muito rebeldes, muito revoltados, obsessores. Eles choram, eles gargalham depois, às vezes choram e gargalham ao mesmo tempo, choram e riem ao mesmo tempo. Estamos diante de alguém em bastante sofrimento, em revolta, né? Um sofrimento revoltado, né? Tanto é que André Luiz diz, a gente não sabia se estávamos na frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. Um palhaço aqui no sentido de alguém que ironizava, que fazia a comédia das coisas. E ele continua, a justiça está em mim, sou advogado de minha própria causa e a desforra é o meu único recurso. E aí a gente vê a atuação de Raul Silva, né, que começa a doutriná-lo, né, doutrinar aqui, conversar com ele, escutá-lo, dialogar, começa a falar sobre o perdão, sobre a humildade, sobre as vantagens dele perdoar para ele e não para ela, para que ele possa avançar. Falou da necessidade de renovação que todos nós temos, começou a falar aquilo que a gente conhece em termos morais, em termos do evangelho, né, na doutrina espírita. E enquanto a doutrinação ocorria, André Luiz e Hilário tiravam dúvidas com Aulus, né? E Aulus disse assim, que é um caso comum entre milhares que acontece. É um caso muito comum de muita gente. Ou seja, o que é que Aulus está dizendo aqui? Mais tarde ele vai repetir isso. Que boa parte dos médiums começam a mediunidade através de uma mediunidade torturada. A gente viu isso em Ivone Pereira, a gente viu isso em Divaldo Franco, tá? E a gente vê isso em muitos médiuns, a gente viu isso em Raul Teixeira. Então, boa parte dos médiuns começa o início da mediunidade, é uma mediunidade feita o quê? De assédio espiritual, de ataques espirituais. Por quê? Porque o médium é um espírito endividado. Ele reencarna com a mediunidade e os seus inimigos do passado, aqueles a quem ele prejudicou, encontram ele com a mediunidade e começam a azucriná-lo, a perturbá-lo, a persegui-lo através da sua mediunidade. Mas sem saber, o médium que sofre isso e se evangeliza, e se melhora, e se moraliza e cresce, ele não apenas avança e acelera mais o seu progresso, mas também ele acaba também beneficiando esses inimigos seus que o atacam e que ao longo do tempo passam a se contaminar com os exemplos dele e também se tornam evangelizados, também se evangelizam, também se moralizam, também se espiritualizam. Então, nós vemos aqui
o Raul fazendo a doutrinação, e a gente vê aqui Aulus falando isso. É verdade, boa parte dos médios, a maioria dos médios, começa com a mediunidade atormentada, porque era um espírito endividado no além, reencarnou, os seus inimigos encontram ele enquanto médium, e aí, claro, tentam de alguma forma perturbá-lo. Especialmente quando o médium começa a crescer, começa a se melhorar moralmente, claro que há as resistências espirituais e os ataques. Então, nós vemos aqui o próprio Hilário diz assim, a nossa própria irmã também que fala e que gesticula. E aí o Aulus diz assim, ela fala e gesticula porque ela está ali, mas ela se encontra também ligada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Ou seja, havia uma conexão ali, havia um fenômeno mediúnico e ela também. Né? E aí Aulus diz que ela não vai recordar quando voltar à consciência. Diz assim, tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece a pessoa magnetizada, nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Então, você veja aqui que ela não vai lembrar quando voltar. E isso é que caracteriza a mediunidade sonambúlica. Por isso que André Luiz deu o título do capítulo de sonambulismo torturado. Ela não vai lembrar quando ela voltar à consciência. Né? E aí ele diz assim, nesta hora ela tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Olha só. E aí Hilário diz, tão entranhada se revela a associação de ambos, que sou levado a indagar de mim mesmo, se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra a se desenvolverem num vaso único. Na experiência diária, vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia? Ou seja, Aulus está falando que a conexão dos dois é tão intensa que não é só no transe, não. No dia a dia, os dois estão o tempo todo em relacionamento, o tempo todo um influenciando o outro, e Aulus confirma, diz que sim. Se trata de uma obsessão, né? Diz que sim. Que a influência ali é no cotidiano, no dia a dia. E é interessante, né? A médium não conseguir se exprimir senão em voz rouquenha, né? Como eu falei aqui, né? Porque tem uma conexão muito forte com o que aconteceu a esse espírito que a gente vai ver aqui, né? E aí Aulus descreve o que aconteceu com essa nossa amiga. Nossa amiga, na equipe doméstica, é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais, entretanto sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente, desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu-a à delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Ou seja, a intervenção da tireoide não mudou em nada, né, o quadro dela. Logo após, conheceu o cavalheiro sob nossa observação, que a desposou, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. Olha só, a situação se agravou e a gente vai descobrir por quê. A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, olha só, ela deveria receber esse obsessor dela como filho. Ela engravidou dele, engravidou do companheiro, né, que foi o seu marido na vida passada, a gente vai saber dessa história, ele foi seu marido na vida passada, engravidou do companheiro, e esse bebê que veio era o obsessor dela, ou seja, o obsessor dela que estava atrás dela,
e que piorou. A gente vai entender, eu vou já adiantar, a gente vai entender os padecimentos dela pioraram, por quê? Porque esse marido dela, com quem ela se casou, foi o marido dela no passado. E ambos, marido e mulher, fizeram mal a esse espírito. Deixa eu já adiantar, eu ia dizer lá na frente com a explicação de Aulus, mas assim, esse obsessor foi pai dela, pai adotivo dela, que criou ela a vida inteira. E quando ela chegou em certa idade, noiva, ficou noiva dele, desse sujeito atual. Esse sujeito, na época, na encarnação, era um sujeito interesseiro. Ela era portadora de uma grande herança, o pai tinha muito dinheiro, e o pai não concordou com o casamento. Naquela época tinha isso, né? Os pais tinham que concordar com o casamento. Não concordou com o casamento, não aprovava, mas ela continuava tendo uma ligação e um envolvimento com ele. Levou o noivado adiante. Ele então mudou no testamento algumas coisas. André Luiz não explica o que, mas diz assim, ele mudou as disposições da herança, as disposições testamentárias, mudou, porque não aprovava, reconheceu no sujeito um dissipador, um interesseiro. E aí, ela que estava terrivelmente apaixonada por ele, por esse namorado, esse noivo, foi convencida, foi induzida a assassinar o próprio pai. E aí, em alguns dias, ela começou a colocar coisa na comida dele, né? Alguns venenos na comida dele. E no final, quando ele já estava mal, ela inclusive colocou um corrosivo, que aí danificou a glote, e ele desencarnou dessa forma. Chegando no mundo espiritual e tomando ciência disso, esse espírito já começou a perseguir ela naquela encarnação. Eles se casaram, só que logo o marido se tornou realmente um irresponsável, deixou ela numa miséria física e moral totalmente, porque na época os bens materiais, mesmo sendo da mulher, passava para o marido. O marido que ficava de posse dos bens. Ele se revelou um viciado em jogo, e André Luiz fala assim, um libertino, ou seja, deveria ter aventuras extraconjugais, né, envolvimento com outras mulheres. E ela ficou padecendo nesse casamento, e ele a relegando ali ela a segundo plano, inclusive dissipando os bens materiais dela, que agora era do casal por conta do casamento. Ela desencarna dessa forma e chega no mundo espiritual, é recebida por esse pai adotivo que começa a se vingar dela e estabelece uma perseguição no além, né? Uma perseguição no além que se estende no além. Mais tarde, ele também desencarna e é perseguido também, porque ele também tinha responsabilidade. E aí, quando ela está encarnada com esses padecimentos da obsessão provocada por ele, porque ele encontra ela no corpo, porque André Luiz disse que o caso se agravou quando os dois se encontraram. Ele achando que ia casar com ela ia melhorar, depois da vida conjugal e tal, casada. Por que se agravou? Porque quando ele encontra ela, esse espírito obsessor, antigo pai dela, retoma o ódio ainda mais. Porque também identifica ele, né, que foi o grande responsável por induzi-la a assassinar o próprio pai. Então, quando ela se envolve novamente com ele, aquilo perturba demais o espírito, que se revolta, se rebela ainda mais, fica mais odioso, fica mais odiento, quando revê a antiga filha novamente com aquele homem que agora está encarnado, embora esteja reencarnado, mas já esteja diferente. Já tem um temperamento e um comportamento diferente. Mas ele não aceita aquilo. Reconhece o enlace dos dois e ele passa a obsidiar ainda mais ela, passa a atormentar ela e, claro, tentar perseguir ele. Olha só que trama, que situação difícil. Por isso que o mal dela agravou. Só que aí ele é tragado pela reencarnação na gravidez. Ele é tragado na reencarnação pela gravidez. Porque eles dois, no casamento, permitem a reencarnação, né? Permitem a gestação. Ela logo engravida, era a gravidez dele, olha só. Às vezes a gravidez, um filho é uma bênção. Porque às vezes aquele inimigo do passado, não é que todo filho seja inimigo do passado, tá? Cada caso é um caso. Tem muitos corações queridos do passado que reencarnam como filho. Mas nesse caso, muitas vezes aquele inimigo do passado que é nosso, que está nos atormentando, reencarna como filho. Olha que bênção. O agente que nos obsidiava deixou de obsidiar porque reencarnou. Olha a reencarnação como é uma bênção. Só que aí
ela cometeu aborto. Ela cometeu aborto. E André Luiz diz que intuitivamente, olha a intuição feminina. A intuição feminina é pro bem e pro mal, tá? A intuição feminina, a sensibilidade feminina é um recurso poderosíssimo pro bem e pro mal. A sensibilidade dela ao engravidar sentiu a presença do antigo inimigo. Embora não recordasse pelo esquecimento do passado proporcionado pela reencarnação, ela sentiu intuitivamente a presença daquele ser que ela tinha rejeição, porque ambos ficaram com ressentimentos, afinal, ele perseguiu ela numa além-túmulo. Né? E ao sentir a aproximação dele, ela rejeitou ele, mas não rejeitou conscientemente, rejeitou inconscientemente, porque sentia inconscientemente a presença dele. E o que ela fez? Ela rejeitou conscientemente a gravidez, não sabia por quê, rejeitou a gravidez, não queria a gestação, sentia-se mal com a gestação e caminhou para o aborto, né? Caminhou para o abortamento. Né? A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação traçada na vida superior. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino, mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido, principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Olha só, o quadro dela evoluiu para pior, né? Evoluiu num transtorno psíquico pior depois do aborto. Depois do aborto, aquele aborto foi a brecha que o obsessor conseguiu para não apenas reativar o seu ódio maior, mas para conseguir uma influência ainda mais profunda na mente dela. Porque ao cometer o aborto, ela abre espaço para uma dívida espiritual que se agrava. E graças à consciência de culpa que fica vibrando inconsciente em nós, mesmo que a gente não se dê conta, né, quando a gente comete um erro perante a providência divina, essa consciência de culpa é uma brecha que o espírito inimigo, o adversário, encontra facilidade para acessar. E foi isso que aconteceu. Ela começou a ter crises histéricas, olha só que coisa interessante. Começou a ter episódios de insônia, evoluiu para uma espécie de demência, de uma alienação mental. Então, veja, no leito conjugal à noite, ali com o marido deitado, e aí André Luiz sugere ali que o marido estava com um casamento infeliz para ele. Por quê? Porque no momento ali com a esposa não tinha também uma vida amorosa com ela, uma vida íntima com ela. Porque ela gritava, ela começou a ter pavor dele, aversão a ele, sem saber por quê. Olha só, a entidade espiritual que tinha pavor dele, que tinha ódio dele, transmitindo por meio dela. Então a obsessão ficou mais vigorosa depois do aborto. E o que é que aconteceu? Ele era triste e infeliz no casamento, não se realizava como um homem, como um marido no casamento, e ela foi depauperando, foi cada vez mais empobrecendo a sua saúde mental. O que foi que aconteceu? Ela foi internada num sanatório psiquiátrico, foi submetida a eletrochoque, tratamentos com insulina, que era muito comum utilizar no passado da psiquiatria, e nada disso resolvia. Agora estava ali procurando uma ajuda na doutrina espírita, né? Junto com o marido. Né? A simbiose era extrema, diz André Luiz, entre o obsessor e a obsidiada. Né? E Hilário pergunta, ela não poderia engravidar de novo e ter uma nova maternidade? Olha o que Aulus respondeu, sim, semelhante reconquista vai ser uma bênção para ela.
Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabe, não pode receber de pronto esse privilégio. Seria uma bênção ela receber de novo esse espírito na condição de mãe. E em muitas mulheres isso acontece, né? Aborta uma vez e recebe esse mesmo espírito que foi abortado numa segunda chance. Né? O que é muito bom, né? Porque pelo menos ameniza, diminui a dívida. Mas nesse caso, não era possível. Né? André Luiz, inclusive, tenta questionar, dizendo que conheceu muitos casos de mulheres que nos próprios hospícios engravidaram. E Aulus diz, a posição de alienada mental não retira os favores da natureza, ou seja, a mulher pode engravidar, mas a crueldade meditada com que ela se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico, ao centro sexual, ao chakra genésico, que fica na região dali da pelve, que envolve não apenas a genitália, o sexo, mas também todo o aparelho ali reprodutor, né? Útero, ovário, endométrio, né? Então ela agrediu esse centro genésico que afeta toda essa área. Né? Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corporal é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Olha só que maravilha de explicação, né? Então, super interessante, né? E a entidade ainda estava na média, o Raul Silva estava ali doutrinando enquanto eles estavam conversando, né? Hilário e André Luiz conversando com Aulus e tirando dúvidas, né? Mas a doutrinação prossegue. E o doutrinador Raul Silva tentando com paciência, com bondade, né? Incutir reflexão, né? Produzir reflexão dele para que ele pudesse mudar, para que ele pudesse refletir melhor sobre essas coisas, né? E ele estava resistindo, não posso, não há salvação para mim, a única coisa é o ódio, é o ressentimento, é a vingança, né? E a Raul Silva lembrando a ele que quem ajuda é ajudado, etc, né? Então, a gente vê aqui um caso muito denso, né? E Aulus diz assim, os templos espíritas vivem repleto de dramas comoventes como esse, que se prendem ao passado remoto e próximo. Olha só, os templos espíritas estão cheios de médiuns, muitas vezes, que têm essas dívidas, esses problemas com o passado e assim por diante. Né? Então, é super interessante a gente ver aqui a coisa. E aqui ele explica o que eu já expliquei, né, do passado, quem foi quem, né? O esposo de agora foi esposo de ontem, né? A mulher de agora foi filha do atual obsessor, ele foi pai dela, ele foi traído por ela. Aqui, ó, aconteceu em uma sociedade aristocrática do século que passou, no caso do século XIX, né? E aí aqui fala sobre que os dois se envolveram, o pai não aprovava, via no noivo apenas um interesseiro, e aí a filha, induzida pelo namorado, envolveu o pai com medicação falsa, que na verdade era veneno, e no final uma dose de corrosivo, né? E depois disso, toda aquela saga que eu já comentei da história, de ela herdar, mais tarde ela foi infeliz no casamento, toda aquela situação, né? Ele diz assim, em verdade, o parricídio, ou seja, o assassinato do pai, o parricídio permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Nos planos inferiores da vida espiritual, ela vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima, que se lhe fez vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa de luta, tem um pensamento enovelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade experimentando o assédio à distância. Olha só que informação interessante. Passou pela infância e pela puberdade com ele ali próximo. Com ele ali próximo.
mas à distância a gente não sabe por quê, talvez por proteção dos benfeitores espirituais, o que não significa dizer que todo caso é assim, tá? Mas passou a experimentar na infância e na puberdade o assédio dele à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa amiga nos primeiras tentativas da responsabilidade maternal pelo aborto, o obsessor se aproveitou do ascendente magnético que tinha sobre ela, golpeando-lhe o equilíbrio. Olha só. Então foram duas coisas. Ela se encontrou com o antigo adversário dele, que era o marido atual, que se tornou marido atual, e ao mesmo tempo ela abriu brecha pelo aborto, como a gente comentou. Então, a gente tem... Aqui no final do capítulo a gente tem algumas dúvidas de André Luiz e de Hilário, né? Por exemplo, a ideia de que ambos têm um débito a saldar, né? Com a própria consciência, a consciência divina e com ele, né? E que vão saldar aos poucos, né? Quem sabe recebendo ele na condição de filho no futuro, quem sabe, né? Então, e a dívida era corresponsabilidade dos dois, né? Dos dois em relação ao que eles fizeram com o antigo pai dela na encarnação passada, né? E aí o Aulus diz assim: no matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer os imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres, que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível, né? Então ambos sofrem ali os efeitos do que fizeram. Ela com os transtornos mentais e ele num casamento infeliz, cuidando de uma esposa muito doente, de uma esposa enferma, né? Ambos fizeram jus, ambos produziram esses efeitos de agora. Ela matando o pai e gerando esse tormento mental, e ele colaborando, induzindo ela a esse assassinato, que volta cuidando dela como uma esposa doente, não sendo feliz no casamento. E aí, no final, Hilário pergunta, ela pode ser considerada médium? Interessante, né? Sobre o marido, antes de eu falar sobre essa questão, sobre o marido, Aulus ainda diz assim: recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia da aventura passional do passado, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Uma esposa doente, que não pode atender mais os desejos de prazeres e de sensações, de aventuras do passado. Olha só, ele também está sublimando. Mas ela é médium? E aí Aulus diz, como não? É um médium em aflitivo processo de reajuste. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. É uma médium ainda em desenvolvimento, que precisa muito mais receber tratamento, carinho, benefícios da espiritualidade do que colaborar com alguma coisa auxiliando o mundo espiritual com a mediunidade. Ali ela precisa ainda exercitar muito a paciência e a bondade para depois desabrochar em faculdades mediúnicas. Veja que a faculdade mediúnica é equilibrada, bem educada, não se improvisa. Então, é interessante, né? E aí, Aulus vai dizer, eles vão frequentar as reuniões dia e noite, noite e dia, durante vários anos, e aquilo não vai ser jogado fora, não vai ser inútil, e vão assimilando, né, os princípios espirituais de renovação, para mais tarde terem uma mente melhor educada espiritualmente, para oferecer melhor condição lá na frente ao trabalho mediúnico que eles podem desenvolver lá adiante, né?
Então isso é super interessante, né? E no final do capítulo a gente vê o espírito obsessor ali, através da médium, ser retirado, né? Ela volta à normalidade, e o espírito é encaminhado por Clementino, pelo benfeitor espiritual, para um tratamento na casa, né? Então, e aí a colocação no final é interessante, né? Quando nosso irmão Clementino nos convocou a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio, para servir no presente a causa comum da humanidade sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Então, meus amigos, é isso. Esse é o capítulo Sonambulismo Torturado, capítulo 10 de Nos Domínios da Mediunidade. Espero que vocês tenham gostado. É um capítulo muito interessante, muito delicado, que fala sobre os tormentos da maioria dos médiuns que vivenciam processos mediúnicos no seu início, que quase sempre começam esses processos mediúnicos com experiências obsessivas. Por quê? Porque geralmente o médium, quando desabrocha a mediunidade, ele lida e trata e ajuda, através da mediunidade, os seus inimigos do passado, aqueles com os quais eles se afinam e se afinaram até então. E é uma forma de ajudá-los, saldar suas dívidas e crescer. Não é que a mediunidade é um tormento, não repitamos isso. A mediunidade não é um tormento, não é uma tragédia, né? O espírito endividado é que reencarna com uma mediunidade feita de tormentos. A mediunidade não é atormentada, é uma faculdade. Mas o espírito com dívidas, com compromissos, reencarna e essas dívidas se expressam através da mediunidade. Como poderia se expressar de uma outra forma? Eu lembro de Divaldo Franco comentando que Joana disse: meu filho, você não quer trabalhar na mediunidade, não? Não tem problema. Seus débitos espirituais chegarão de outra forma. Você vai ser acometido por uma doença e vai ficar anos a fio no leito de uma cama, por exemplo, tratando e resgatando seus compromissos do passado. Então, é você que escolhe, você tem o direito, tem o livre-arbítrio, as escolhas. Mas ao fazer uma escolha, é claro que a gente arca com as consequências, né? Ele nunca mais perguntou nada sobre se deveria ou não continuar com a mediunidade. Então é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para todos.